Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar essa rodada aqui de sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Separei para essa rodada, galera, apenas 6 jogos, tá? Uma rodada aí com a grade um pouco fraca, né? Vamos dizer assim. E no final do vídeo aí eu vou estar deixando um bilhete pronto para vocês, tá? Antes de começar o vídeo aqui eu quero informar aí, galera, que eu vi alguns comentários e tudo mais, falando sobre eu esquecer alguns jogos aí nos vídeos que eu faço. Galera, eu não esqueço. O que acontece é que lá no grupo VIP eu tenho que dar prioridade para eles, entendeu? Eles estão pagando para poder receber palpite, então tem que dar prioridade para eles lá. Então não tem lógica eu pegar e lançar os mesmos palpites do grupo VIP aqui no YouTube, entendeu? Então, tipo assim, tem alguns jogos que são exclusivos lá do grupo VIP, igual o jogo do Real Madrid e Atlético Madrid, né? Pela Copa, acho que é a Copa do Rei ou Supercopa da Espanha, alguma coisa assim. É um jogo que foi exclusivo lá pro grupo VIP, entre outros jogos, tá show? Então só para explicar a vocês aí, porque não é questão que eu esqueço, é questão de prioridade, tá show? E antes de mais nada aí, já vai deixando seu like aqui no vídeo também, tá? O like aí muito importante para fortalecer aqui o trabalho do Bet Green. Deixa seu comentário e também aí comenta, deixa seu comentário e também se inscreva, né? Se inscreva aí no canal você que ainda não é inscrito. E vamos ao que interessa, galera. Os 6 jogos que eu escolhi aqui para essa rodada, na minha opinião, são os jogos mais viáveis, né? A gente vai ter aqui Campeonato da Malásia, Arábia Saudita, Países Baixos segunda divisão, Campeonato Alemão Bundesliga, Copa da Inglaterra e Campeonato Espanhol La Liga. Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é o Campeonato da Malásia. A gente vai ter aqui 10 horas da manhã, jogo entre Niger e Sembilan, acho que é isso, né? Niger e Sembilan contra o nosso querido Johor DT, né? O jogo aí onde o Johor DT é o visitante, né? Só que tem grande favoritismo para vencer esse jogo que é válido pela rodada 15, né? Lembrando que o Johor DT aí tem um jogador aí conhecido, né? Entre aspas, que é o Bergson, né? Jogador que, se eu não me engano, jogou no Coritiba ou no Atlético Paranaense, algum desses times aí, tá? E simplesmente é o artilheiro aqui do campeonato com 13 gols, né? E isso em 13 jogos, né? Ou seja, uma média de 1 gol por partida aí do Bergson, que é jogador do Johor DT. É líder do campeonato Johor DT aí com 13 jogos, 13 vitórias, né? E só para vocês terem uma noção, o time tem 65 gols, cara, isso aqui é troço bizarro, e 5 gols sofridos, né? Já do outro lado aqui a gente tem o time da casa, que é o Nigeria Sembilan aqui, que está em 6º lugar com 17 pontos, 20 gols marcados, 17 gols sofridos, também tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem vazada, né? E no confronto direto a gente vai ver que o Johor DT venceu os 5 jogos aí, né? Os últimos 5 jogos, e sempre batendo muitos gols, né? Pelo menos 3 gols ou mais aí na maioria dos jogos, né? A odd pro Johor DT vencer, galera, tá 1,8. Não vale a pena a gente pegar uma entrada simples, obviamente, né? Mas a gente pode pegar o Johor DT para vencer o primeiro tempo e também o mercado de gols, né? Primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica fora vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 fora, 4-1 pro Johor DT, possivelmente aí 2 gols do Bergson se ele iniciar aí como titular. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão aí, a gente vai ter o Al Khulud contra o Al Ittihad. Rodada 14, né? 2h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver aí a situação do Al Ittihad visitante, 23 pontos, porém 24 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa, porém é uma equipe aí que tá bem distante aí do grupo dos 3 melhores, né? Tá 5 pontos aí atrás do Al Tawon. Não chega a ser assim uma diferença tão absurda, mas preciso torcer aí pro tropeço do Al Tawon. Na última rodada acabou tropeçando, né? Pro próprio Al Ittihad aí nesse confronto direto, o que foi importante, né? Então o Al Ittihad vai tentar vencer aí o seu jogo fora de casa e torcer para mais um tropeço do Al Tawon que joga em casa contra o Al Shabab. O Al Khulud aqui, que é o time da casa aí desse confronto contra o Al Ittihad, está em 12º lugar com 12 pontos. Na última rodada conseguiu uma goleada fora de casa contra o Al Feiha, só que o Al Feiha é equipezinha aí bem fraquinha também, né? Mas é aquilo, o Al Khulud também não é grande coisa, né? E nesse confronto aí, eu acredito até no favoritismo do Al Ittihad jogando fora de casa, tá? Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Al Ittihad e um empate nesses 3 jogos que teve aí do confronto direto, tá, galera? A odd para o Al Ittihad vencer tá 1,44, é uma odd boa na minha opinião, e a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora vence, e a segunda opção é mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Al Ittihad. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Países Baixos, né? Mais conhecido como holandês da segunda divisão. A gente vai ter o FC Emmen contra o Cambuur. 4 horas da tarde esse jogo.
válido aí pela rodada 22. O Cambuur, que está em segundo lugar, né, com 47 pontos, vai tentar manter aí a boa campanha aí para ficar entre os dois melhores e garantir o acesso direto para a primeira divisão. O Den Haag já está bem encaminhado, né, por sinal, né, 52 pontos. Tem um jogo a menos aí do que as demais equipes, né? Então, assim, tá bem encaminhado aí pro Den Haag subir. E se o Cambuur vencer esse jogo aqui e o Grachep, por exemplo, perder o confronto aí contra o Den Bosch, já fica também bem tranquilo, tá? Obviamente que ainda tem bastante jogos aí pela frente, mas fica bem encaminhado porque a vantagem vai ser de 13 pontos, né? Se por acaso o Cambuur vencer esse jogo e o Grachep perder. Então fica difícil, né? Tirar essa diferença de 13 pontos. O time da casa aqui, o Emen, vai tentar brigar aí para ficar entre os 8 melhores, né, e participar dos playoffs pelo menos, né. A equipe está com 28 pontos, se vencer vai 31, então pode entrar aqui na 8ª posição. Isso se o Venlo perder seu confronto por roda. E nesse jogo aqui, galera, tá ótimo para gols, né? Confronto direto a gente vai ver aqui 3 vitórias do Emen, 1 vitória do Cambuur e 1 empate, né? A maioria dos jogos aí costuma bater 3 gols ou mais. E também tem um ambos marcam aqui que é bem forte, tá? Especialmente pela campanha do Cambuur. Então, primeira opção, ambos marcam. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Cambuur. Agora vamos aqui para um grande jogo aqui no campeonato alemão Bundesliga, né? Vamos ter o Frankfurt jogando em casa contra o Borussia Dortmund, 4h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 16. Acredito que é um jogo aí que tem tudo para ser aberto com muitos gols, tá, galera? A gente vai ver na classificação o Dortmund segundo lugar com 32 pontos, né? Vai ser difícil tirar esse título aí do Bayern de Munique essa temporada, porque a equipe está muito bem, né? 41 pontos. 9 pontos de diferença aí por seu rival, o Dortmund, né? Então, assim, vai ficar complicado pro Dortmund tirar esse título, mas vai tentar se manter entre os quatro melhores para garantir vaga, pelo menos, para Champions da próxima temporada. Já o time da casa aqui, o Frankfurt, está em 7º lugar com 25 pontos. Se vencer, ele sobe para a 5ª posição aqui de forma momentânea, né? Vai torcer pro tropeço do Hoffenheim e também do Stuttgart, né? Que tem jogo complicado fora de casa contra o Leverkusen, né? Então, assim, pode ser uma rodada boa aí pro Frankfurt. Porém, vai ter pela frente aí o Bayern de Munique, que está muito bem nessa temporada, né? O confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Dortmund, 1 vitória do Frankfurt e 2 empates, tá, galera? E a maioria dos jogos aí, sempre interessante o ambos marcam e o mais 2 gols e meio. E a primeira opção que a gente vai pegar vai ser a dica ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Inglaterra, a gente vai ter o nosso querido Wrexham contra o Nottingham Forest. Esse jogo que acontece 4h30 da tarde, vale pelos 32 avos, né, que é aquela fase bem do início ali da Copa da Inglaterra, né. Os últimos 5 jogos aqui do Wrexham, que é uma equipe que subiu para a Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, a equipe vem de uma sequência muito boa, tá, galera? 4 vitórias seguidas e uma derrota, né. Deixa eu até dar uma olhada aqui na classificação aqui da Championship, galera, para a gente ver onde o Wrexham tá. Tá em 9º lugar, 40 pontos, mas ainda tem chance aí de brigar aí para uns playoffs pelo menos, né? Então a equipe está muito bem aí. Quem sabe, né, conquistar aí um acesso para a Premier League. Seria um feito imenso dessa equipe do Wrexham, né? Aí do outro lado aqui a gente tem o Nottingham Forest, que é da primeira divisão, porém vem de uma sequência bem ruim, né? 4 derrotas e uma vitória apenas aí na última rodada contra o West Ham, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, tá, galera? E se a gente for ver a odd aqui, tá 1,93 pro Nottingham vencer e 4,10 pro Wrexham vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 casa, tá? Vou arriscar na zebra aí, 2-1 pro Wrexham. Agora o nosso último jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Getafe contra a Real Sociedad, 5 horas da tarde esse jogo aí, válido pela rodada 19, e a gente vai ver até o momento aí, Real Sociedad muito mal, né, galera? O visitante aí tá com 18 pontos aqui em 15º lugar, beirando a zona do rebaixamento, né, 2 pontos aí apenas aí separa o Real Sociedad aí do Valência, né, que é o primeiro da zona do rebaixamento, e o Getafe, por sua vez, está numa situação um pouco melhor, né, com 21 pontos aqui em 10º lugar, se vencer vai a 24 pontos, então pode subir aqui para a 8ª posição, né, pegando a posição aqui do Atlético Bilbao, que também faz uma campanha muito ruim, né, e a gente vai ver aqui o confronto direto, né, confronto direto aí, o Getafe venceu uma vez, Real Sociedad venceu 2 e teve 2 empates, né, um empate 1-1 e um empate de 0-0. O jogo mais recente foi em janeiro de 2025, né, ou seja, um ano atrás, e o Getafe venceu por 3-0 lá na casa da Real Sociedad.
A odd pro Getafe vencer, galera, tá 3,45, enquanto para Real Sociedad 2,45. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa mais de meio gol, tá? O Getafe para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada de sexta-feira a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, né? O nosso querido Sauditão. Jogo entre Al-Khloud contra o Al-Ittihad. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre Frankfurt e Borussia Dortmund, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo aqui, Copa da Inglaterra, jogo entre o Wrexham e o Nottingham Forest, a gente colocou o Wrexham para marcar um gol, independente do resultado final, tá? Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 2,22. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$222,85. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes, no caso do bilhete, né? Se você gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa também seu comentário que é importante. E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, até o próximo vídeo aí e tenha um ótimo lucro aí nessa sexta-feira, tá show, galera? Valeu, valeu! Fui!